Olá, tudo bem? O Cidade em Foco de hoje debate os parques públicos urbanos. Essas áreas verdes distribuídas pela cidade ajudam a melhorar o clima e a reduzir a poluição. Elas também servem como espaço para a prática esportiva e para o lazer. Mas como está a manutenção dessas áreas? Há projetos para a implantação de novos parques na cidade? Para falar sobre esse tema, nós recebemos a chefe de divisão de projetos especiais da Secretaria de Planejamento Urbano de São José, Michele de Sá Vieira, o chefe da divisão de parques e áreas verdes da Secretaria de Meio Ambiente, Ricardo Buchaú, e o relator da Comissão de Direitos Humanos, Segurança e Cidadania, vereador Roberto do Eleven. Bem-vindos ao Cidade em Foco. E antes de começar nosso bate-papo sobre parques urbanos, vamos assistir a uma reportagem que fala um pouco do cenário dessas áreas distribuídas pela cidade. É um ambiente super puro, entendeu? Então a cidade é muito movimentada. É um espaço muito bom para o pessoal, né? Às vezes as pessoas vêm fazer caminhada, muita brincadeira das crianças por aí. Para ter mais brinquedo, mais cuidado. Michele, a cidade possui pelo menos 7 parques públicos distribuídos. Qual a função desses parques no planejamento da cidade? Os parques, eles cumprem uma função muito importante com relação às atividades vinculadas ao lazer e à recreação, e também eles são fundamentais quando a gente pensa na manutenção dos recursos ambientais para o território de São José dos Campos. E como é que se pensa, por exemplo, onde eles vão ser implantados quando se olha, por exemplo, para o crescimento da cidade? Né? Que critérios são avaliados para implantar um parque num determinado local? Um dos critérios mais importantes é com relação à densidade demográfica, mas outros também merecem destaque, como a importância paisagística do local, a quantidade de pessoas que realmente vão utilizar aquele espaço da maneira adequada, a capacidade do território em desenvolver a manutenção dessas áreas de lazer e recreação também são levadas em consideração. Sob o ponto de vista ambiental, Ricardo, quais os benefícios dessas áreas nessa região ali da Zona Norte? Numa palavra, os parques são essenciais para o ambiente urbano. Principalmente porque eles afetam, num primeiro momento, a sua simples existência, afeta de maneira bastante positiva o microclima da região. Refresca o ar, traz mais umidade para a região. E, além disso, traz um incremento muito grande para a fauna local, principalmente as aves. Do ponto de vista ambiental ainda, considerando os trabalhos de educação ambiental, eles trazem um local, eles se constituem num local perfeito para os trabalhos de educação ambiental, onde a população, no usufruto de um lazer contemplativo, tem oportunidade de receber da gestão, da estrutura de administração desses parques, a orientação no sentido de educação ambiental. Então, do ponto de vista ambiental, como você perguntou, são essenciais, tanto para o ambiente
para melhoria das condições do meio ambiente, como para a educação da própria população. Bom, para que a população de casa saiba, São José possui esses 7 parques públicos. São 2 na região central, entre eles o Parque Santos Dumont, um dos mais antigos da cidade, o Vicentina Aranha, além de outros 2 parques na Zona Leste, 2 na Zona Norte e 1 na Zona Sul. Apesar desses parques, né, se estima aí uma população de pelo menos 80 mil pessoas que circulam por esses parques durante o mês. Vereador, na sua avaliação, esses parques são suficientes para atender a demanda populacional, a necessidade de novos investimentos? Vamos ver, como você mesmo disse, nós temos bons parques em São José dos Campos e eu acho carente de parques na Zona Sul e na Zona Leste, mas isso aí quem pode estar explicando para a gente que se pode estar fazendo novos parques. Como falta muita manutenção, seria a Michele. Gostaria que você pudesse estar explicando para a gente tecnicamente, Michele. Com relação à Zona Sul, nós temos o Parque Senhorinha, né? Existem alguns projetos na Secretaria de Planejamento que estão em estudo. E o que eu ressalto com relação à implantação de novos parques é que precisam ter critérios, né? E muitas vezes, na verdade, nós não precisamos de novos parques, de novas áreas destinadas à recreação e ao lazer, mas sim de políticas que possam ampliar o acesso das pessoas a essas áreas, né? A política de mobilidade, por um exemplo, vinculada ao BRT, sem dúvida nenhuma amplia a mobilidade das pessoas dentro do território. E isso facilita o acesso das pessoas em diversos espaços públicos, como por um exemplo, nos parques, né? E é muito importante que a gente faça uma reflexão com relação à necessidade da ampliação de diversos parques do município, porque essa ampliação extensa significa também um custeio com a manutenção. O que nós realmente entendemos é que, para que seja implantado um parque, é necessário fazer a análise de diversos critérios, né, para que a gente possa chegar a dados concretos com relação à necessidade de implementação ou não. Agora, por exemplo, tem esse fator, não é só o fator lazer, é o fator microclima, redução da poluição. Paralelo a isso, há um projeto, por exemplo, nem sei se é da sua pasta ou da sua, Buchal, que preserva esses remanescentes de mata, né, atlântica que nós temos, remanescentes de cerrado. O que existe, além da implantação, da abertura de parques mesmo para o lazer, mas para consolidar essas áreas verdes mesmo em toda a cidade? A preservação das áreas verdes do município, sobretudo essas que têm maior significância em função, por exemplo, de serem do cerrado, como você bem apontou, elas já se dão por força da legislação vigente atualmente. Há necessidade, em termos especificamente do município, dele complementar a legislação federal e estadual existente. É um trabalho que já vem sendo feito numa parceria da Câmara com o Executivo. Além disso, quando se trata de fazer planejamento para obras ou projetos institucionais do próprio governo, não se pode esquecer também das iniciativas privadas, no sentido de se construir um loteamento, de se implantar um condomínio. E quando se tem intenções dessa natureza, a análise é feita quanto à possibilidade ou não de se deferir um projeto dessa natureza. Assim, áreas de vegetação, de maciços vegetativos, de florestas, como você citou, elas são analisadas minuciosamente para que, em havendo necessidade de se implantar algum projeto naquela região, uma compensação seja feita em outra região ou numa região próxima, para que não haja criação de um déficit. Pelo contrário, para que haja sempre um incremento nas reservas. Bom, essa preservação deve partir de casa também, né, vereador? Essa questão de preservação das áreas ambientais. Como é que o senhor acha que atitudes, campanhas, enfim, devem ser adotadas para que a própria população se conscientize do papel, da importância da preservação dos parques e também dessas áreas verdes? Uma boa saída seria implementar nas escolas, né, uma aula ambiental e levar suas crianças para o parque,
e mostrar nascente para eles, para que depois de adulto eles tenham uma educação ambiental que seja importante que nós temos a preservação da natureza hoje, né, Michel? É verdade. Seria uma boa saída, Os pegar lá parques- da raiz, as crianças já. Perfeito. Os parques e as áreas de nascente são um excelente ambiente para o exercício da educação ambiental, não só da educação formal dos escolares, mas também da população circunvizinha a essas regiões. Aquela educação não formal que os trabalhos de educação ambiental conduzidos pela Secretaria do Meio Ambiente podem e devem suprir. E assim tem sido feito, sobretudo nas áreas de recuperação de nascentes e dos parques. Ok, obrigada. Nós faremos um breve intervalo e voltaremos em seguida para ouvir a opinião da população. Até já!